sentados, aqui, aí em casa, nos recolhamos agora num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração, deixemos que o Espírito Santo reze, ore em nós, para que nós alcancemos o auxílio de Deus e compreendamos a Escritura, que hoje foi proclamada para a nossa salvação. Supliquemos o auxílio de Deus. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos neste tempo da Quaresma em vista da preparação para a Páscoa e vemos agravar cada vez mais a situação da pandemia e corremos o risco de nem poder participar das celebrações comunitariamente juntos das festas da Páscoa. Portanto, esse tempo de Quaresma não perde a validade, porque a gente corre o risco de não poder celebrar a Semana Santa juntos, mas celebraremos tudo aqui, ainda que poucos, 2 ou 3, para que em casa você reze e acompanhe, através dos esforços da nossa equipe de comunicação da paróquia, para que você alcance esta mensagem e experimente o quanto Deus é rico em misericórdia, como nos fala Paulo na segunda leitura de hoje. Por causa do grande amor com que nos amou. Portanto, a celebração de hoje e toda a nossa celebração deve ser permeada de um sentimento, de uma verdade, a riqueza da misericórdia de Deus, o amor com que Ele nos amou, deve ser a razão da nossa vida, da nossa perseverança, da nossa persistência, insistência em continuar nas coisas de Deus. Ainda que não possamos celebrar. Vimos na primeira leitura do livro de Crônicas, que relata como Deus agiu ao longo da história de Israel, em meio a experiências tão sofridas de opressão dos povos vizinhos. Não está aí no texto, mas primeiro vem o grande flagelo e a dominação da Assíria, depois dos babilônios, depois dos persas. Uma sucessão e depois ainda os gregos e ainda o Império Romano no tempo de Jesus. Uma sucessão de provação e de sofrimento. E o povo da fé, o povo da aliança, é provocado pelos opressores a continuarem celebrando a alegria da fé em meio à opressão. Você que está em casa pode rezar hoje o Salmo 136, do versículo 1 ao versículo 6. Junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando, com saudades da nossa comunidade. Nas árvores ali perto do rio, nós penduramos nossas harpas. Os nossos opressores nos pediram nossos cânticos, os guardas que dominavam-nos como escravos exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós alguns dos cânticos bonitos lá de Jerusalém, do santuário. Cantem, continuem tocando a vida como escravos em terra estrangeira, no meio de tanta opressão. Canta para nós. Também as mães, os pais, os irmãos
dos quase 300 mil mortos no Brasil pela pandemia, escutam nossas autoridades dizerem: vamos tocar a vida normalmente, a economia precisa manter-se. Querem-nos sorrindo, querem-nos cantando, querem-nos tocando a vida normalmente. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor em tempos de pandemia e de opressão? Como? E depois, o povo escravo nas margens do rio da Babilônia joga uma praga em si mesmos. Preste atenção nisso. Eles dizem: se nós tocamos a vida normalmente aqui em meio à dor, à desolação, sabendo que Jerusalém foi saqueada, sitiada, o templo profanado, tudo destruído, se nós tocamos a nossa vida sabendo que quase 300 mil pessoas já morreram, bárbara e violentamente, as UTIs lotadas, os hospitais saturados, os profissionais da saúde esgotados, se nós tocamos a nossa vida normalmente e esquecer do Senhor e do amor com que o Senhor ama cada uma e cada um que Ele criou, o salmista joga a praga nele mesmo. Ele joga uma praga pesada, dizendo: que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua ao céu da boca, que se prenda a minha língua, que se colhe a minha língua, se eu me esquecer que a minha terra, que o meu povo, que o meu país está destruído, primeiro pela Babilônia, depois por uma sucessão de catástrofes e tragédias. Também nós hoje precisamos celebrar, mas nós precisamos de um comedimento nesta força da fé, e esta celebração nossa, ela tem que ser carregada de uma experiência de desolação que não pode maquiar e falsear a realidade da pandemia e do luto e da dor e do sofrimento de tantas pessoas. À espera de uma ação coordenada e organizada de nossos gestores públicos, que leve-nos a reagir frente a esse caos que parece uma noite que não termina mais. Vamos ao Evangelho. Tome comigo para saber como enfrentar esta noite escura que a gente não sabe como enfrentar. João 3, 14, 21. Diz assim: naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: se você pegar na sua Bíblia aí em casa, e vocês que estão aqui voltando para casa, peguem do versículo 1 até o 13, porque essa conversa é a segunda parte do diálogo de Jesus com Nicodemos. Na primeira parte da conversa, eu resumo brevemente, Nicodemos fica sabendo da fama de Jesus, fica sabendo das virtudes de Jesus e procura Jesus à escondida, à noite. Chega no meio da noite querendo falar com Jesus, e Jesus diz para Nicodemos algumas máximas que moldam esta conversa. Jesus fala do nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Nicodemos estranha e diz: como é que um velho como eu pode nascer de novo? E Jesus diz: não, Nicodemos, eu estou falando
de um nascer para uma realidade nova, porque Nicodemos era um homem piedoso e religioso, membro de um grupo de 72 homens ilustres, que em Jerusalém resolviam os problemas do povo que pertencia à religião e à comunidade judaica. O país estava invadido pelo Império Romano, a autoridade do local não era própria, era do país invasor, opressor, baseado num esquema violento da força e da tributação de impostos, um governo estrangeiro que permite ao povo dali de Israel ter um conselho que resolvesse as questões entre eles, porque as questões econômicas, políticas, sociais deveria ser de decisão do Império Romano. Nicodemos pertencia ao grupo ilustre dos 72 membros do Sinédrio. Era um homem reconhecido publicamente. Era uma das instâncias que defendia o funcionamento do templo naquela ordem que estava domingo passado, com os animais e as bancas, e Jesus entrou no templo, pegou um chicote e fez aquilo tudo que nós vimos domingo passado. Nicodemos pertence ao conselho que mantém aquela religião e aquele culto a Deus absolutamente indiferente à situação de opressão que está lá fora por parte do Império Romano. E Jesus entra no templo, faz um chicote, revira tudo e diz: destruí este templo do seu corpo e eu reerguerei novamente. Nicodemos escuta essas coisas de Jesus e sobre Jesus, seguramente deve ter visto-o, e procura Jesus à noite. E Jesus fala com Nicodemos uma conversa para uma noite escura. Muitos de nós estamos na fé, na religião, no rito, no culto, na celebração, mas sentimos-nos numa realidade de uma noite escura que parece não acabar mais. Também sentimos-nos procurando Deus no meio da escuridão. Nicodemos tinha uma motivação. Ele procura Jesus às escondidas, porque não queria se expor lá fora, ficar mal afamado, porque procurou um mestre que ensina coisas fora do padrão cultural, tradicional e religioso do seu tempo. Nicodemos representa o que nós chamamos hoje do movimento dos tradicionalistas, dos conservadores, que querem uma religião e um culto purinho, limpinho, sem nenhum sinal da realidade lá fora. Um culto que não mexa na ordem lá fora e não mexa na minha fama de que se represento a ordem estabelecida pelo sistema político, econômico, social, cultural. Nicodemos representa exatamente esta camada de gente que hoje, no mundo e na igreja, reivindica que mantenha tudo. E Jesus diz: Nicodemos, você está me procurando de noite, rapaz, para ninguém te ver me procurando, mas você vai ver coisas que você nunca imaginou, Nicodemos. Vamos ver? Tome lá. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário, leia, que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Nicodemos está querendo ter fama, prestígio, aprovação. Nicodemos está querendo apenas um reconhecimento público, externo,
E Jesus diz: não, Nicodemos, quem me procura tem que querer a vida eterna, Nicodemos. Nicodemos, você me procura à noite porque você não quer ficar mal falado por aqueles que representam a religião que reproduz a ordem do sistema e aceita as contradições políticas, econômicas, culturais, sociais, inclusive religiosas. Mas Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, você que me procura à noite, Nicodemos, vai ver-me levantado na cruz em pleno meio-dia, Nicodemos. No clarão da luz do dia, ao meio-dia, serei eu pregado na cruz. Até o extremo do sol da tarde, às 3 da tarde, ficarei lá de pendurado. E você, que me procura à noite, me verá exposto assim, Nicodemos. E você saberá que você me procurou de noite, porque tinha vergonha de saber-se informados os outros sobre você que anda falando comigo, Nicodemos. Nicodemos seguramente tremeu. Nicodemos seguramente um ancião, as representações artísticas ao longo da história da igreja, as pinturas que relatam a figura de Nicodemos é um ancião com todos os traços da solidez de um homem, sábio, elegante, fino, culto, polido. E Jesus diz: não, rapaz, você vai ver coisa que você não imagina. E diz ainda: assim que eu for levantado, todos os que crerem em mim vão ter vida eterna, e não fama, prestígio, reconhecimento público, Nicodemos. E depois Jesus diz qual é a razão que funda o modo dele ser de quem pegou um chicote domingo passado, de quem prega a salvação, a mudança radical do homem e da mulher, a transformação total de cada um de nós. Jesus diz qual é o fundamento do seu agir. Tome lá, versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo, devagar, Ricardo, que deu o seu Filho unigênito, vai? Para que te não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Não, Nicodemos. Eu não vim como um fiscal para gritar os erros dos errados, os pecados dos pecadores e jogá-los todos numa fornalha de fogo, Nicodemos. Eu vim, Nicodemos, porque eu sou a resposta de Deus ao sofrimento do homem e da mulher de todos os tempos. Eu vim, Nicodemos, porque sou uma resposta de amor de Deus. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra 100 mil, 200 mil, 300 mil, e a gente diz: não, é normal. Assim, é assim mesmo, vai morrer 500 mil, vai morrer, normal. Não, Nicodemos, eu vim para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna, Nicodemos. Nicodemos, essa ordem da morte, esta naturalidade com que nós enfrentamos a morte. Ontem, um grande homem do mundo dos negócios, que provavelmente está assistindo à missa, um empreendedor e representante dos empreendedores, dizia para mim: Antônio, cai um avião com 180 pessoas, com 300 pessoas, o mundo entra em colapso com a tragédia de 300 pessoas que morrem num avião que cai. Antônio, está morrendo mais de 2.000 pessoas e todo mundo quer tocar a vida normalmente, Antônio. Tem alguma coisa errada nisso, Antônio, me dizia esse empresário.
Nós começamos a lidar com a morte como se ela fizesse parte, assim, naturalmente. Vamos tocar a vida. A naturalidade nossa no enfrentamento da morte é mais perigosa do que a morte. Quando nós começamos a tocar a nossa vida, assim como Nicodemos tocava a vida, representando o sinédrio, a economia, a política e uma religião naturalíssima, uma religião que cuida de um culto, de um templo, com bancas, com vendas de animais, com trocas de moedas, um rei que ficou chateado porque alguém não avisou a ele onde é que o menino Jesus nasceu e ele manda matar as crianças, e Nicodemos aceita uma religião que mantém essa normalidade. Seguramente Nicodemos era já adulto quando Jesus nasceu. Nicodemos, eu sou a resposta do amor. Nicodemos, eu não vim para aumentar o medo, para aumentar o que te move, o medo de procurar uma luz e a sua reputação ser rebaixada lá fora, porque alguns viram que você, um ancião membro do Sinédrio, um homem bem-sucedido e bem construído na fama, no prestígio e na solidez da sociedade, me procure. Não, Nicodemos, eu vim por uma razão maior, o amor com que Deus ama o mundo. O mundo! Versículo 17. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Brada a igreja. Mas para que o mundo seja salvo por ele. Olhe para a cruz. Nicodemos, você está com medo de mim e está com medo da má fama lá fora. Eu não vim condenar, eu vim para salvar. Eu sou uma resposta de salvação para você e do mundo do qual você faz parte. Eu não vim para condenar, mas para salvar. Nicodemos, até hoje, continua existindo em mim e em você um Nicodemos, que tem uma vida que teme a luz de Deus, uma vida de comportamentos morais, espirituais, éticos, que teme a condenação. E Jesus vem não para aumentar o nosso medo e o nosso pavor por causa da nossa fraqueza. Ele vem salvar-nos de nós mesmos, salvar-nos de nossa realidade de pecado. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Você pode imaginar Nicodemos conversando com Jesus à noite, e Jesus falando que ele é, no meio da escuridão, das confusões do mundo, ele é uma resposta iluminadora de Deus para a vida, para a mente, para provocar conversão, metanoia em Nicodemos e em todos nós. Aquilo que a literatura apocalíptica na Bíblia prega do julgamento no final, no dia do juízo, no fim do mundo, Jesus e no Evangelho de João, Jesus antecipa dizendo: não, a luz veio ao mundo, o julgamento já foi feito, quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado, Nicodemos.
Deus não vem condenar-nos, Deus vem, abre-se como luz para nós. Acolhê-lo é salvação, recusá-lo é condenação. Deus não entra no mundo com controle remoto e manda: você vai para o inferno, você vai para a morte, você vai ser condenado, você vai morrer, você vai ter epidemia, você vai ter coronavírus. Deus não brinca conosco. Nós não somos um jogo cênico de teatro onde Deus mostra a manobra poderosa dele, condenando uns e salvando outros. Jesus vem como resposta de salvação para todos. Ele não vem para condenar, ele vem para salvar. A condenação é um operar da minha e da sua liberdade. Nós é que escolhemos ser condenados ou ser salvos. Nós é que decidimos, e não decidimos lá para o dia da morte. Nós decidimos agora, hoje, durante a semana, em nossas ações, em nossas atitudes. Versículo 20. Quem pratica o mal, odeia a luz, para que suas ações não sejam denunciadas. 21, todos, brademos. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Eu não tenho um comportamento ético para agradar a Deus. Eu não tenho um comportamento moral correto para ganhar préstimos de Deus. As minhas ações e as suas ações devem ser realizadas nele. É completamente diferente a intuição do moralismo e do puritanismo. Fazer para. Aqui é fazer fazer mergulhado em Deus, fazer as coisas imbuído de Deus. Não é um moralismo e um puritanismo religioso para representar, uma estética de representação, mas é um modo de ser dentro do mistério da Santíssima Trindade. Tudo que eu faço, tudo que você faz em Deus, naturalmente, flui. Nossa, que conversa pesada para alguém que procura Jesus no meio da noite. E Jesus diz: rapaz, o que você precisa é de luz, e não de fama, elogio, prestígio e aplauso lá fora. Você precisa de salvação. Você precisa de experimentar o amor com que Deus te ama. Olhe para a cruz. Contemplemos agora um minuto a cruz. Bento XVI, no livrinho, o primeiro livro de Bento XVI, uma cartilhazinha que você pode comprar e ler, pouquíssimas páginas. Deus caritas est, Deus é amor. Na página 25 diz assim, olhe para a cruz. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, que Paulo vai chamar Jesus Cristo, existindo em condição divina, esvaziou-se de si mesmo, com o qual Deus se entrega para levantar o ser humano do pecado, da treva, e salvá-lo. Esse virar-se de Deus contra si mesmo, na cruz,
é o amor na sua forma mais radical. Olhe para a cruz, não olhe para mim. O olhar fixo no lado trespassado de Cristo, de que fala o Evangelho de João, é lá, nesse olhar fixo no lado trespassado de Jesus, que tal verdade pode ser contemplada. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, não para condenar, mas para salvar. Irmã, irmão, contemplar o lado trespassado de Cristo, é lá que tal verdade de amor pode ser contemplada. Verdade para nós não é um conceito, não é um conjunto de doutrina e de norma. Verdade para nós não é um princípio jurídico. Verdade para nós é uma pessoa. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Nós olhamos para Jesus, contemplamos o lado trespassado de Jesus, e agora eu vou pedir você para viajar no tempo. Nicodemos é relatado mais 2 vezes no Evangelho de João. Nicodemos aparece no dia do julgamento de Jesus, no Sinédrio, o conselho que ele fazia parte. Lá no capítulo 7, versículo 50, todo mundo encaminhando o processo de condenação de Jesus, contra Jesus, e ele diz: não! A lei exige que uma pessoa, para ser julgada, precisa ser ouvida. Mas, no capítulo 19, versículo 39, marque isso e depois você reze ao longo da semana. No dia da crucificação de Jesus, no final da tarde, antes do pôr do sol, sexta-feira santa, diante da cruz, chega Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos chega com as especiarias, os ungüentos, os óleos e as essências, e ele contempla o lado trespassado de Jesus e vê em Jesus crucificado a resposta do amor com que Deus amou tanto o mundo. E ele com José de Arimateia ajudam a descer o corpo de Jesus. Ajudam, colocando o corpo de Jesus aqui, prepara o corpo de Jesus e envolve o corpo de Jesus em faixas e o sepulta. Nicodemos é o homem que tinha medo de procurar Jesus de dia e vai, antes da noite chegar na sexta-feira das trevas pavorosas, ele vai chegar e vai seguramente entrar com Nicodemos, carregando Jesus nos braços e entrando com Jesus dentro das trevas do túmulo para sepultá-lo com uma esperança, aquilo que o Senhor me ensinou aquele dia em que procurei o Senhor à noite. Eu quero ver a sua ressurreição, eu quero olhar o seu lado trespassado, curado, o Senhor ressuscitado, eu quero tocar-te ressuscitado, e quero sentir em mim a vida eterna que o Senhor trouxe para mim e para todos os homens e mulheres da terra. Nicodemos seguramente representa a mim e a você, irmã e irmão, que podemos tomar Jesus enfaixado, morto, e abraçá-lo antes de sepultá-lo, dar um beijo e dizer: obrigado pelo que o Senhor me ensinou. Obrigado pela luz que o Senhor foi e é em minha vida. Aquele Jesus que Nicodemos temia encontrar de dia, para que a fama dele não perdesse a tinta, aquele Jesus
Nicodemos provavelmente foi embora com as suas roupas manchadas do sangue dele, né? Imagine, se ele ajudou a descê-lo da cruz e a enfaixá-lo e a sepultá-lo, você pode imaginar Nicodemos voltando para casa, na boca da noite da sexta-feira santa, assim, todo manchado com o sangue de Jesus. E o primeiro a ser banhado no sangue do Senhor. O primeiro a ser encharcado na misericórdia do amor com que Deus amou o mundo. E voltar para casa sentindo não mais a mancha do seu pecado, da sua má fama pública, mas tocando nele mesmo as marcas do amor com que Deus o amou. Eu vou parar porque estou quase desabando em lágrimas, porque isso é o ápice da fé cristã. Se isso não faz diferença para você, continue com aquele Nicodemos antigo, de antes de encontrar Jesus. Continue numa religião de puritanismo, de norma, de regra, de tradição. Continue numa religião de cultos, de tradicionalismos, de feixes e regras puritanas, mas continue com as manchas escondidas de suas ações e de suas culpas, que nunca serão regeneradas pelo sangue dele. O olhar fixo no lado trespassado de Jesus pode ajudar você a dizer: Deus amou tanto o mundo, Deus me amou tanto, me ama tanto, 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 que me deu o seu Filho único, não para me condenar, mas para me salvar. Incline a sua cabeça, feche os olhos, e num tempo de profundo silêncio, peça a Jesus a graça de você experimentar em sua vida esse amor que é tanto, tanto amor. Esse amor que salva, que ilumina. Esse amor que te dá e te projeta para o eterno, para a vida infinita em Deus, e não para as ordens deste mundo e das coisas com as quais você tem se consumido e se gastado. Fale com Ele. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, Em pé, vem e fica aqui. contemplando a cruz, sinal da nossa salvação, sinal mais eloquente do amor com que Deus nos amou e nos ama. Brademos professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém.